Ei, Karina, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar de uma estratégia muito interessante, muito importante quando se trata de perda de peso. Inclusive, essa estratégia, se a gente, né, desde sempre se mantesse conectado com ela, a gente não ganharia peso, porque é através dessa estratégia que a gente consegue comer os itens na quantidade certa, mesmo sendo ali um brigadeiro, mesmo sendo uma pizza, um hambúrguer, né? Então, com essa estratégia, vocês conseguem consumir esses itens e não deixar que eles, né, virem ali gordura, né? Porque você vai conseguir controlar a quantidade, né, desses itens. E essa estratégia é você se conectar com o seu corpo e conseguir perceber os sinais da fome e da saciedade. Às vezes parece assim, uai, Nutri, mas lógico que eu sei quando eu tô com fome, lógico que eu sei quando eu já tô satisfeito, mas hoje vocês vão ver que muitas vezes a gente negligencia esse sintoma. Pela correria do dia a dia, pelas coisas que vão acontecendo, a gente perde essa conexão com o nosso corpo e a gente para de, né, se atentar a esses sinais que são tão simples e que a gente já nasce dominando eles. E com isso a gente acaba comendo em excesso, a gente não percebe, a hora que a gente assusta, a gente já tá o quê? Empantufado, já tá com a barriga estufada ali de tanto que comeu e o estrago já foi feito, né? Então hoje vocês vão ter dicas para aprender a fazer esse controle melhor e colocar em prática aí, para que vocês agora não caiam nessa, né, de comer além do que é necessário, tá bom? Eu mandei um planner, né, para quem pediu. Quem não tiver pegado esse planner, no link do meu perfil tem lá, né, para você cadastrar e pedir esse planner, ou se não me manda nos comentários, porque é um resuminho, é uma tabelinha, né, e é importante vocês anotarem em algum lugar, ou vocês imprimirem esse planner, né, por quê? Porque aqui vocês vão fazer ele como uma tarefa, né, pelo menos por uns 3 dias, vocês vão seguir à risca, né, aquelas anotações de acordo com a explicação que a Nutri vai dar aqui e vão anotar e fazer essa percepção dos sinais da fome e da saciedade ao longo ali do dia, tá? Então, o que pega aqui, gente? O que acontece? Nós já nascemos dominando os sinais da fome e da saciedade. Então, a gente sabe quando tá com fome e quando tá satisfeito. O nosso corpo, ele tem essa regulação, né? Ele já funciona para isso. Então, desde bebezinho, a gente já tem essa percepção. Então, por exemplo, ali, igual no caso aqui, né? Eu tenho o Heitor, que é um bebezinho. O Heitor, né, mamava, né, mama ainda no peito e começou a introdução alimentar, né? E ele não segue nenhuma dieta. Ele não tem um papel escrito, quanto que ele tem que comer, a quantidade, não tem. Por quê? Porque ele já tem essa percepção de quando ele tem que comer e quando ele tem que parar. Inclusive, tem algum dia ali, né, no almoço que ele come mais, um dia ele come menos, né? E isso vai depender dos tipos de alimentos ali que ele comeu ali, dos horários também que ele fez a refeição. Porque, por exemplo, o dia que ele levanta mais tarde, ele, né, prolonga mais esse tempo ali da fome dele, da saciedade dele, tá? E isso é o que acontece conosco. A gente já nasce tendo essa noção, né? A gente tem essa percepção. Inclusive, aquelas crianças que são amamentadas exclusivamente com leite materno, né? Tem a ingestão do leite materno, elas têm ainda mais essa habilidade de perceber os sinais de fome e saciedade. Porque o leite materno, ele contribui para essa conexão do bebê, para que ele observe, né, para que ele não mame além do que precisa, para que ele não coma além do que precisa. Então, ele já tem isso regulado. Isso aí já é regulado desde que a gente nasce. Mas o que acontece então, Nutri, que a gente perde essa noção, essa percepção da fome e da saciedade? O que acontece, gente, é que a gente para de olhar para nós, né?
É tantas coisas no dia a dia, é tantas coisas que não estressam, é tantas coisas ali que a gente tem que fazer, que a gente começa a deixar, né, o ato de comer em segundo plano. A gente coloca outras coisas como prioridade e para de se conectar com isso. Além do fato que as próprias escolhas alimentares que a gente faz acabam prejudicando isso. Por quê? Aquela pessoa que tem na sua alimentação um grande excesso de alimentos industrializados, principalmente, né, açúcar refinado, essa pessoa ela cria uma desconexão, um desajuste do metabolismo dela, principalmente devido a um desajuste que ocorre no intestino, né? Como eu falo, no intestino é nosso segundo cérebro. Ele manda sinais de fome, de saciedade. Ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro, né, para mandar essas mensagens. Então, esses tipos de alimento contribuem para um desajuste, né, do nosso saúde intestinal. E esse desajuste vai mandar mensagens ali, né, desorientadas, né, para essa questão de perceber o sinal da fome e da saciedade, né? Para a gente conseguir perceber quando comer e quando parar de comer, ok? Então, além, igual eu falei, esse quesito psicológico, né? De desconexão com o próprio corpo, colocando outras coisas como prioridade, né? O tipo de alimento que a gente come, né? Fazer refeições muito rápidas, pensando em outras coisas, né? Fazendo outra coisa junto no ato de comer. Isso tudo leva a essa desconexão, né? Faz com que a gente perca a atenção plena de comer. Então, para a gente recuperar isso, a gente tem que ter, né, essa modulação aí, destravar esse metabolismo, fazer literalmente como se fosse um detox, né? Reajustar essa alimentação, fazer combinações de estratégias para fazer com que esse corpo volte a funcionar, né, normalmente, para que a gente tenha esse destravamento aí e consiga perceber melhor esses sinais de fome e de saciedade, tá? E além disso, a gente tem que começar a treinar, né, o comer consciente, né? O que é esse comer consciente? Como o nome mesmo diz, consciência, né? Conectar com esse corpo. Você tá no ato ali de comer, mas você tá prestando atenção no que realmente você tá fazendo. Porque às vezes a gente desconecta com isso. Às vezes você tá fazendo suas refeições, mas você não para nem para perceber, né, o que você está comendo, não sente o sabor daquele alimento. Quantas vezes a gente come e a hora que termina de comer, a gente nem percebeu o sabor, o gosto, a gente não conseguiu identificar os temperos que foram utilizados, a gente não tornou aquela alimentação realmente prazerosa, né? Justamente por isso, porque a gente está conectado com outras coisas, menos com o ato daquela refeição, né? Menos com o ato de comer, tá? Então, naquele plannerzinho, vocês vão ver que a gente vai ter de um lado ali sinais para a gente enumerar, né? Quando a gente tá com fome, e sinais para a gente enumerar quando a gente está saciado, tá? Então, isso é um ponto principal para a gente começar a treinar. Então, não é que você vai fazer isso todo dia para sempre, mas pelo menos uns 3 dias aí para você criar essa reconexão com o seu corpo, tá? E eu te aconselho pegar um papel e anotar as refeições que você faz ao longo do dia, pode colocar os horários também, e você anotar ali, dar uma nota, né? Nível de fome antes de comer, aí você vai dar essa nota de 1 a 5. Nível de saciedade pós comer, aí também você vai dar essa nota de 1 a 5, de acordo com o que eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, no quesito da fome. A nota número 1, né, o valor número 1, seria aquela pessoa... Ixi, comecei a tosse de novo. A nota número 1 seria naquele quesito que nem com fome e nem sem fome. Ou seja, você comeu há um tempo, mas você comeria de novo. Cabe alguma coisa. Nesse nível 1 aqui, seria aquele caso, por exemplo, que você não estava nem pensando em comida, né? Que você estava aí, por exemplo, agora, você está aí assistindo a Nutri, não está nem pensando em comida, né? Às vezes até já fez alguma refeição há 1, 2 horas, mas alguém chega perto de você e te oferece uma maçã, uma coisa para comer, um doce mesmo, te oferece qualquer coisa. Aí, nesse momento, você aceita
e você acaba comendo. Então, nesse momento aqui, você não estava nem com fome e nem sem fome, né? Porque se você não tivesse cheia mesmo, não caberia essa maçã, não caberia esse doce, tá? Então, esse é o nível 1 de fome. É um nível de fome muito assim, controlável. É um nível de fome que a gente, na verdade, né, a gente nem estaria com fome, a gente nem percebe ali que tem essa fome, tá? Ela não deu sinais, né? Você não teve nenhum sinal aí claro e específico de fome, tá? O nível 2, aí já passando para o nível 2, seria aquela fome leve, onde você começa a pensar em comer. Qual que é esse nível de fome? Esse nível de fome é geralmente aquele que a gente tem entre uma refeição e outra. É um nível de fome que indica que a gente deveria fazer um lanchinho, tá? Então, por exemplo, se você levanta 7 horas da manhã, toma um café, né, equilibrado, aí um café com proteínas, e o seu almoço vai ser por volta das 11 horas, geralmente entre 9 horas aí da manhã, né, no meio dessa manhã, entre uma refeição e outra, você começa a ter um sinal leve de fome. Você começa ali ter uma leve percepção, você começa já a pensar em comida. Só que aqui tem um grande perigo nessa ocasião, porque ele é um sinal muito leve, então às vezes você percebeu ele, mas rapidamente você consegue negligenciar. Rapidamente você consegue pensar assim, eu não vou comer agora não vou parar o que eu tô fazendo aqui não, vou deixar pra mim, né, comer mais tarde um pouco, daqui a pouco eu vou lá e faço um lanche, né? Aí aqui, gente, tem um problema, porque você não respeitou os sinais fisiológicos do seu corpo. Então aqui você gera um certo tipo de estresse, você acaba aqui fazendo com que o seu metabolismo tenha tendência a ficar mais lento, a acumular mais gordura, né? Porque veio o sinal e você não respeitou. Outro detalhe é que nesse nota 2 aqui, nesse grau 2 de fome, você não comeria, por exemplo, um prato com arroz, feijão, um bifão, salada, porque é uma fome leve. Então aqui você faria realmente um lanchinho das 9 horas da manhã, tá? Então seria aqui, por exemplo, uma castanha com uma fruta ou só uma fruta, ou um copinho de iogurte, né? Então seria uma coisa tranquila, né? Uma coisa que não dá muito volume, mas que vai, né, matar essa fome até você conseguir esperar para a hora do almoço, tá? Porque aí a hora que chega a hora do almoço é a hora que você vai precisar comer um volume maior, tá? Então, nessa fome 2, nesse nível 2 aqui de fome, é interessante você também usar ela, né, quando você percebe que ela chega, você avaliar a sua rotina. Porque vamos supor, se você é uma pessoa, né, porque lógico, a gente tem que ver a rotina da gente. Então, se você é uma pessoa que trabalha e não consegue fazer o seu almoço quando o nível 3 de fome aparecer, né, ou seja, a hora que a fome de almoço realmente vem e você não consegue parar o que você está fazendo para ir fazer essa refeição, então você tem que usar aqui uma alimentação estratégica. Você tem que ter estratégia. Porque vamos supor, você acordou 7 horas da manhã, tomou café, foi trabalhar, e lá pelas 9 da manhã você costuma ter fome. A fomezinha leve ali, né? A fome de um lanchinho. Só que você só almoça talvez 1 hora da tarde. Porque às vezes na sua rotina de trabalho é essa. Você não consegue, você não pode parar antes para almoçar. Então você tem que fazer esse lanche, e esse lanche não pode ser qualquer coisa. Não pode ser simplesmente, às vezes, ali só uma fruta. Porque se você comer só uma fruta, você não vai conseguir esperar até 1 hora da tarde para almoçar. Porque aí você vai desrespeitar os sinais da fome. Você vai acabar ali ficando com muita fome, estressando o seu corpo e atrapalhando, né, todo o seu metabolismo aí, atrapalhando esse processo de perda de peso, né? Então, o que você deveria fazer aí, né, se o seu almoço vai sair mais tarde? Fazer um lanche um pouquinho mais reforçado.
Então, ter uma fruta, por exemplo, mas também ter algum item que vai te trazer saciedade. A Karina comentando, esse é o meu caso, isso mesmo. Então, o que você pode fazer aqui para te dar mais saciedade? Poderia ser um iogurte com semente de chia, porque o iogurte, ele tem o ácido lácteo que ajuda a ter mais esse sinal de saciedade. Ele também tem um pouquinho de proteína e gordura, tá? A semente de chia aqui vai auxiliar, né, a dar mais volume, a, né, ter mais fibras, principalmente se você deixar essa semente de chia um pouquinho ali de molho nesse iogurte para ela formar um gel, tá? E você picar, por exemplo, uma fruta nesse iogurte, né, natural, né? Porque aqueles outros, né, que a gente tem no mercado, cheio de açúcar, eles não vão contribuir para essa saciedade, eles podem ser até um tiro no pé, tá? Então, interessante seria esse iogurte natural, uma colherzinha de sobremesa de semente de chia e mais uma fruta para dar um docinho ali, tá? Quem às vezes não tem costume. Então, por exemplo, uma banana mesmo, uma laranja, uma maçã, né? E fazer essa refeição assim. Ou, em outro caso, você poderia até mesmo consumir um ovo, por exemplo, ali um ovo e umas torradinhas, né, por exemplo, tá? Umas 3 torradinhas e um ovo seria uma opção, né? Lembrando, igual, fazer uma torrada mais assim, anti-inflamatória, né? Com um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano ali polvilhado por cima. Então, seria outra opção interessante, porque vai te dar uma saciedade, você vai conseguir esperar até o almoço. Uma vitamina de abacate ou abacate amassado com uma banana, porque o abacate ele tem bastante gordura de boa qualidade, é uma estratégia anti-inflamatória, é um alimento anti-inflamatório e você estaria, né, promovendo essa saciedade. Então, tá vendo? Essas 3 opções de lanches que eu citei aqui, você consegue colocar no lanche da manhã, principalmente se você, né, tem muita dificuldade, né, em espaçar, né, às vezes você vai almoçar só mais tarde, ou às vezes esse horário da manhã você, né, é aquela pessoa que luta um pouco com o apetite, você é uma pessoa que tem bastante fome ao longo do dia, porque esse metabolismo está desregulado, porque isso acontece também, né, então às vezes de tanto você não respeitar esses sinais, às vezes seu metabolismo está todo travado, você está com dificuldade de emagrecer, você pode ser uma pessoa que tem fome o tempo inteiro. Então, colocar essa estratégia, né, que vai te dar mais saciedade, vai ser interessante, mesmo às vezes seu almoço sendo mais cedo, tá? Porque às vezes você é uma pessoa que tem muita fome o tempo inteiro. Então, pode ser utilizada nesse caso também. Então, olha pra você ver, dessas 3 opções de lanche aí da manhã que eu citei, todos os 3 vão ter um poder anti-inflamatório, que é para a gente começar a regular esse metabolismo, para que ele destrave e funcione normalmente. Então, a gente tem ali da vitamina de abacate, a gente tem o abacate, no iogurte com a semente de chia, a gente tem essa semente de chia, no ovo com a torrada, a gente tem o azeite, mas o orégano que a gente vai colocar nessa torrada, tá? Então, você vê, são estratégias, né? Poderia ser simplesmente um ovo e um pão, só que a gente vai acrescentar mais alimentos, vai fazer combinações inteligentes para que essa alimentação seja anti-inflamatória, para que essa alimentação ajude você a destravar seu metabolismo e te dar saciedade, tá? Bom, passando esse nível 2, a gente já tem um nível 3, que é a vontade de comer com sensação de estômago vazio. Aqui já é aquela fome de almoço, por exemplo. Então, aqui nesse grau de fome, você pode até fazer um lanche igual esses, né, que eu expliquei, que vão dar mais saciedade. Só que talvez ele não vai durar por muito tempo, né? Vai chegar um momento ali que você vai dar fome de novo. Então, aqui, geralmente, esse nível 3 de fome, o seu corpo, ele pede comida, ele pede uma alimentação completa. Então, ele pede arroz, feijão, carne, salada, verdura ali, legumes junto, tá? Então, ele não vai se contentar simplesmente com as 3 bolachinhas e um chá, por exemplo, tá? E se você fizer isso, você ainda vai continuar com fome, vai passar às vezes 1 hora ali que você comeu e você ainda vai estar com fome, tá? E aqui, esse também vem aquele outro problema, porque se você atrasa o seu almoço, se vê esse sinal de fome, você não almoçou, você também está promovendo esse desajuste, esse estresse para o seu metabolismo,
tá? E se você não respeita esse nível 3, aí você chega no nível 4 de fome, que é aquela, né, pessoa que fica com muita fome, ela já começa a ficar com pouca energia, então ela começa a ficar assim, né, mais pango ali, né, com dificuldade às vezes de raciocinar, de fazer as coisas, perde o rendimento, né? Então, por exemplo, se isso acontece no seu trabalho, provavelmente, a hora que você chega àquele nível 4 de fome, você já não está rendendo tanto, você já fica um pouco mais lenta. E lógico que vai ficar, porque se o seu corpo acabou o combustível, ele está precisando ali de nutrição, ele está precisando de alimentos, de calorias, e você não fornece, automaticamente ele vai reduzir seu metabolismo. Então, automaticamente ele vai te deixar mais lento, vai te deixar esse raciocínio mais lento. Aquilo que você envia, né, fazendo, ó, pauleira, né? De repente você já começa, né, cair o rendimento, porque é o seu corpo reduzindo o metabolismo, porque você está começando a, né, entre aspas aqui, a passar fome. Então, tá vendo como o nosso corpo é inteligente? Se ele percebe que você tá passando fome, que você tá ficando sem comer, e ele não sabe, né, quando vai vir comida, ele automaticamente vai cortar os gastos. Ele vai começar a reduzir esse metabolismo. Então, muitas vezes, aquela pessoa que fica muito assim, cansada, desanimada, fraca, desmotivada, sonolenta, às vezes essa pessoa tá faltando nutrientes e também calorias, né? Então, às vezes, ela tá com uma dieta muito baixa em calorias. E aí ela acaba cada vez mais estragando esse metabolismo, travando esse emagrecimento dela, né? Então ela acaba não conseguindo ter resultados, porque tá com esse problemão aí, tá? Inclusive, também ocorrem oscilações de humor. É aquele momento que a gente já começa a ficar, ai, que ódio, irritada, qualquer coisa que fala, a gente já tá muito nervosa. Gente, é batata. Deu 11 horas, meu corpo, ele é bem reloginho. Então, deu 11 horas, eu já tenho que estar comendo, tá? Para mim não estar com fome, só se eu atrasar o meu lanche da manhã, tá? Mas eu já tô com fome. Eu aguento esperar até meio-dia. Passou de meio-dia, eu já começo a ficar nesse nível 4 de fome. Eu já começo a ficar irritada, brava, topo com qualquer pessoa, eu topo uma briga nesse momento, né? Justamente porque meu corpo, ele tá precisando de comida e eu não tô dando, então ele começa a entrar em estado de alerta, né? E aí começa a ter essa liberação do cortisol. Por isso que vem esse quesito de estresse, de raiva aí o tempo inteiro. Porque você tá negligenciando esse sinal da fome. Então a gente tem que respeitar esse sinal de fome aí, tá? Tem dias que eu estou tomando café da manhã e quando chega o almoço não tenho fome nenhuma, tá? Aí esse metabolismo ele pode estar bem desajustado. Esse café da manhã pode ser algo que às vezes está te sustentando muito, ou realmente seu metabolismo ele tá bem inflamado, ele tá bem desajustado e a gente precisa normalizar isso. Porque ficar muito tempo sem fome não é normal, tá? A gente precisa sentir fome. Pode ter a ver também com algum sentimento que você teve. Então, às vezes, por exemplo, se eu tô triste, eu normalmente não tenho muita fome. Então, observe se tem algum sentimento associado aí a esses sintomas, né? Essa questão da alteração da fome. Então, pode ser tanto um café da manhã que foi caprichado demais, né? Pode ser aí, se é uma coisa mais frequente, esse metabolismo que tá mais travado, tá inflamado, então a gente precisa ajustar. Ou pode ser aí também que nessa questão do metabolismo travado, ou o café da manhã foi muito reforçado, ou às vezes tem alguma emoção associada junto. Às vezes foi um dia que você tá mais triste, veio algum sentimento triste aí, né? Tô falando triste, mas pode ter sido outro que às vezes te trava o ato de comer, tá? Que te atrapalha esse ato de comer. E aí a gente chega ao nível 5 de fome, que é aquele que você já tá assim, faminto. Na verdade, nem faminto mais. É aquele momento que a fome veio e ela já até foi embora. Aqui às vezes você deu uma tremedeira, né? Você começou a ter dor de cabeça. Então, geralmente, esse nível 5, ele não ocorre logo ali em seguida. Mas, por exemplo, nesse caso que eu tava dando meu aqui, até 11 horas é meu horário de comer, eu aguento esperar até meio-dia. Passou de meio-dia, aí eu já fico pistola, já fico brava pra caramba.
E aí, lá pelas 2 horas da tarde, se eu ainda não tiver comido, eu começo, por exemplo, a dar esses sinais de fome, ó, de dor de cabeça, fraqueza, sonolência. Ou seja, então aí, olha pra você ver, o estrago foi todo feito, né? Tudo quesito da nossa alimentação, né? Tudo quesito de não respeitar os sinais naturais do nosso corpo em relação à fome e à saciedade, tá? Então esse é um checklist da fome. Então é interessante, né, anotar isso aqui, pelo menos por uns 3 dias para você começar a observar. Porque o que pode acontecer também? Pode ser que alguma refeição você está comendo além da conta e aí você está desconectando, não está percebendo isso, tá? Toda vez, então, que você for comer, pelo menos por uns 3 dias, você, antes de fazer a refeição, então não é que você não vai comer, mas você comeu uma coisa, daí você para e analisa. Antes de eu ter comido isso, qual que estava o meu nível de fome? Porque às vezes ali você vai perceber que você ou comeu muitas vezes mesmo não estando com fome, ou você esperou chegar a um nível mais exacerbado de fome para comer, né? Então aí você vai anotar. E se isso está acontecendo, ou você está comendo e sem estar com fome, ou esperando um nível muito alto chegar para você comer, às vezes seu metabolismo está desajustado com isso, aí fica tudo desregulado. Aí tem dias que, por exemplo, acontece igual o caso da Karina, que tomou café da manhã e não deu mais fome. Por quê? Porque os sinais de fome e saciedade, eles estão desajustados. Então, por não respeitar, não ter essa conexão, acaba ficando desequilibrado, certo? Então, é esses 2 pontos. Se você tá comendo, né, quando a gente faz essa observação aí, para perceber, antes, né, de fazer uma refeição, né, ou mesmo após ter feito ela, você faz essa reflexão. Eu tava com qual nível de fome? Eu tava realmente com fome ou não, né? Isso é importante porque você já vai começar a linkar. Se você tá comendo nos momentos certos, realmente respeitando sua fome, ou se você tá comendo ali mesmo não estando com fome, ou se você tá comendo depois que você já tá com aquela fome absurda, com nível alto de fome. Então, nesses 2 casos aqui, comendo sem estar com fome e comendo depois que, né, tem muita fome, esses 2 momentos você tá perdendo essa conexão com o seu corpo, você tá desregulando o seu corpo e atrapalhando ele perceber sinal de fome e saciedade, tá? E isso aí atrapalha todo o processo de perda de peso. Porque se você não tem, né, perde essa noção de controle, você acaba comendo mais calorias, ou por outro lado, né, se você fica aí prolongando, deixando ficar com fome muito alta, você pode correr o risco também de comer a mais, né? Porque chegou com tanta fome naquela refeição que aí você não consegue nem se controlar, aí você come além do que precisaria, né? E também você gerou um estresse, né? Você gerou um estresse ali no seu metabolismo e esse estresse vai acabar travando ele, deixando ele mais lento, mais preguiçoso. Tá? O que atrapalha totalmente a queima de gordura, né? O que atrapalha totalmente esse processo de perda de peso. Então, tá vendo, gente? Durante todos esses dias, você vê, vai ser todo dia uma live e um assunto diferente. Então, hoje já é 12 dias que eu tô fazendo lives aqui. Então, cada um desses dias eu trouxe um conteúdo que pode estar atrapalhando esse processo, né? E também tô mostrando estratégias para você equilibrar esse organismo de novo. Então, assim, vários fatores, né, que podem estar contribuindo para isso. Bom, analisamos fome e agora a gente também tem que analisar a saciedade, porque senão você já está saciado e continua comendo. Então, aqui é importante a gente analisar isso. Então, por exemplo, aqui, né, são 5 notas também. Então, a gente tem ali a nota 0, que seria com fome. Então, seria mais ou menos aquele nível ali 2, nível 3, mais ou menos, né? De fome, tá? Então, assim, seria aquela fome que daria para você fazer um lanche, almoçar, né? Mas sem deixar ela exacerbar, sem deixar ela passar, tá? Então, esse é o nível 0. Então, aqui com fome, faça a refeição, você tem que fazer. Só que aí a gente começa a ter outros níveis dessa saciedade. Tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, né, a nota 1, nível 1,
que seria confortável, mas comeria um pouco mais. Que poderia ser nesse quesito aquele lanche, por exemplo, da manhã que você faz. Então, por exemplo, você tomou o café lá 7 horas da manhã, vai almoçar lá pelas 11, meio-dia, e lá pelas 9 você foi comer uma maçã, né? Então, um lanchinho leve, né? Que vai dar uma segurada até chegar 11 horas. Só que aqui, junto com essa maçã, você conseguiria comer mais alguma coisa. Você conseguiria comer, por exemplo, aquela refeição, aquele lanche mais completo que eu citei para vocês para dar mais saciedade. Então, você conseguiria comer um iogurte com aveia e chia, um ovo, por exemplo, com torrada, né? Conseguiria comer um volume maior. Em vez de uma maçã só, comer 2, 3, caberia ali, né? Mas uma maçã só vai ser o suficiente para te dar uma saciada para você esperar até o almoço, tá? Então, esse seria o nível 1, né? Que é o confortável, mas comeria mais um pouco, tá? Então, ou seja, você comeu, mas ainda cabe mais, dá para colocar mais, tá? Mas aqui, o que você vai fazer? Você vai respeitar isso, tá? É interessante, se a gente tá pensando em queimar gordura, em ter perda de peso... Nossa, o Heitor chorou. Em ter perda de peso, tá nesse nível 1 de confortável aqui, seria um nível já pra gente perceber, opa, não preciso me alimentar mais, eu consigo, né? Só uma maçã, por exemplo, já foi o suficiente. Eu consigo esperar até a próxima refeição, tá? Aí a gente vai para o nível 2, que é onde a gente já tá satisfeito, saciado e bem alimentado. Então, seria aquele exemplo, por exemplo, se nesse lanche da manhã você comeu uma maçã, comeu 2, né? Aí você comeu mais uma, aí você já chegou no nível de satisfação. Poxa, eu já tô bem satisfeita aqui, né? Seria, por exemplo, quando você tá com o seu prato de almoço ali, você colocou o prato de almoço, você comeu até metade dele, aí você tem essa sensação, não, tô satisfeito, tô saciado, tô bem alimentado, né? Então, vamos supor, você todo dia tem o hábito de comer ali uma quantidade X no seu almoço. Você comeu, chegou na metade desse prato e você para, você vai perceber, né, que você já tá saciado, tá bem alimentado, você ainda não tá com aquela fome, né? Você não tá com aquela fome mais, né? Já deu uma saciedade ali. Então, nesse momento, você também consegue já finalizar a alimentação e, né, parar de comer. Você já consegue, né, deixar esse prato de lado, tá? Aí, quando chega o nível 3 de fome, seria aquele nível que a gente já tá cheio e saciedade plena. Seria aquele momento que você já comeu, né? Você voltou ali e comeu o prato todo do seu almoço. Então, ali você já tá satisfeito, tá? Então, aqui, nesse momento, não seria interessante a gente colocar mais nada, tá? Outro exemplo também para ajudar a ficar um pouco claro, seria, por exemplo, você fez o seu almoço normal, comeu seu prato normal de almoço e depois alguém veio e te ofereceu algo, né? Te ofereceu um doce, uma fruta, você aceitou e comeu aquela fruta. Então, você acabou de encher o tanque. Então, aqui não tem mais espaço para comer mais nada. Você já está satisfeito, tá? Então, esse seria o nível 3. Quando chega o nível 4, é aquele momento que você passa desse nível 3. É quando você fica desconfortavelmente cheio, tá? Aqui é quando você percebe que o seu estômago ficou um pouquinho mais estufado, né? Que você... pensa assim, não, agora eu acho que eu não posso comer mais nada, já foi o suficiente, né? Então, seria esse nível 4 aqui, ou seja, você comeu além do que deveria, tá? E o nível 5 é aquele nível que você extrapolou. Seria aquele nível assim que você tá tão cheio que você já tá até passando mal. Você comeu tanto que você já até tá dando até enjoo já, né? De tanto que você comeu. Isso aqui é muito comum, esse nível 5, quando chega ali, às vezes, no final de semana. Aquele almoço de domingo que a gente... Pensa só pra vocês verem. Geralmente, a gente come um prato de comida.
Quando chega no final de semana, que às vezes a gente faz uma refeição, uma preparação diferente, a gente tem a tendência a repetir mais um pouco, né? E aí, se tem uma sobremesa, aí você chega nesse nível de desconfortável, né? Tá desconfortavelmente cheio. Só que aí depois ali, né? Você comeu 2 vezes, comeu essa sobremesa, você ainda come mais um pouco a sobremesa, aí você chega ao nível 5, que você já tá super cheio, né? Aquele momento que a calça nem abotoa mais, aí você já tá sentindo mal. Aquele momento que você comeu para, tipo assim, para passar mal literalmente. Acontece muito quando a gente tem aquele pensamento de ir no rodízio e comer até não aguentar porque a gente pagou, né? Então isso é muito comum, esse tipo de pensamento nessa ocasião. Quando você vai para um rodízio, por exemplo, e quer comer o máximo possível, né? É porque você pagou, né? Ah, eu tô pagando, então tem que aproveitar, né? Então por isso que rodízio, gente, é um perigo para quem busca emagrecimento, porque no rodízio às vezes a gente acaba comendo além do que a gente realmente precisa. Então a gente desconecta totalmente com o nosso sinal de fome e saciedade e a gente vai desrespeitar ele, porque a gente quer comer além do que a gente precisa. Então, recapitulando aqui, vamos citar esse exemplo do almoço de domingo. Aquele nível de fome, né? Zero, a nota 0. Seria, por exemplo, quando você chegou o próximo horário do almoço, aí você come seu pratinho, vai comer seu pratinho de almoço, né? Porque você tá realmente vazio, né? Você já fez seu lanche lá às 9 da manhã, mas chegou ali 11 horas, já veio a fome de novo. Então, esse seria um nível de fome, tá? O nível 1, que é o nível confortável, mas comeria mais um pouco, seria, por exemplo, você foi lá e fez esse lanche do meio da manhã, né? Então, por exemplo, você tomou café às 7 horas e almoça só 11, aí no meio desse intervalo, entre uma refeição e outra, você faz um lanchinho, come uma maçã, tome um iogurtezinho, ali você ainda consegue comer mais, mas aquilo ali já te deixou satisfeito, já te deixou saciado. Então, você consegue esperar até o almoço, tá? Esperar a próxima refeição. Já o nível 3 seria quando você foi ali no seu almoço de domingo, comeu um prato dele, né? Então, você tá cheio, tá saciado, né? Tá na plenitude total. Aí, come almoço de domingo, né? Você não contente, além de comer um prato, você ir lá e repete mais um pouco. Porque, tá tão gostoso, né? Aí você vai e repete mais um prato. Aí, nesse momento, você já começa a ficar nesse nível aí que você já tá o quê? Um pouquinho mais desconfortável, ou seja, você comeu um pouquinho além do que é habitual, do que precisaria. E se depois disso você ainda repetir, por exemplo, mais um prato, aí você já começa a entrar naquele quadro de estar muito cheio, que é quando você já se sente mal, já se sente ali, né, pesado, o botão da calça nem fecha mais. Então, o primeiro passo para dominar isso aqui, gente, é vocês fazerem essa percepção, essa conexão com o corpo. Então, ali, o máximo que puder evitar, né? Nem que seja pelo menos uma refeição só, né? Porque às vezes no dia a dia, com a correria, no trabalho, principalmente quem às vezes almoça no trabalho, não consegue fazer uma conexão com a comida, né? Porque já come às vezes trabalhando. Mas tenta pelo menos uma refeição do seu dia, você tirar ela para você se conectar, para você fazer essa conexão com esses sinais de fome e saciedade e com o seu corpo, né? Para que seja uma alimentação prazerosa. Então, monte uma mesa bonita, monte um prato bonito, tá? Outra dica aqui, evita, por exemplo, deixar na mesa ali o arroz, o feijão, a proteína, né? As carnes. Deixa ali na mesa, na hora que você comer, a travessa de salada. Então, faça uma travessa de salada bonita, bem montada, coloca na mesa. Monte o seu prato bem bonito visualmente, né? Coloque uma louça bonita, né? Um prato bonito. Então, tem esse momento. Antes de comer, faça ali a aplicação dos sentidos naquela comida. Então, para você se conectar. Então, é realmente como se fosse uma meditação. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte, respirar fundo umas 3 vezes. Toda vez que a gente faz essa respiração, gente, é como se a gente relaxasse, é como se a gente falasse para o nosso corpo, opa, pausa, esquece tudo, vamos relaxar. Então, faz essa respirada pelo menos umas 3 vezes.
Isso vai ajudar você a relaxar e começar a prestar atenção no que você vai fazer ali agora, tá? E aplica os sentidos nesse alimento. Então, observa seu prato, observa as cores, né? Observe com prazer, vendo as cores, como que tá bonito, como que tá colorido. Sinta o cheiro, cheire esse prato, tá? Faça também ali a sensorial, né? Coloque uma garfada na boca, mastigue devagar, deixe essa comida derreter na sua boca. Tente sentir o gosto daquele alimento, a explosão de sabores que dá quando você mistura um arroz com feijão, quando você come um arroz com um pedaço de carne, quando você come um arroz com um pedaço da salada. Sinta, perceba essa diferença e mastigue devagar, no mínimo pelo menos umas 15 mastigadas aí. Vocês vão ver que esse almoço, que essa refeição, né, ela vai ser outra coisa. Pode ser até um lanche, tá, Juliane? Tô falando de almoço, mas poderia ser até um lanche ali. Porque aqui você vai ter outra percepção dessa comida. Você vai conseguir se conectar e sentir prazer com esse ato de comer. É muito importante ter essa conexão. Então, é uma dica que simples, não tem uma fórmula, assim, um segredo extraordinário, né? Uma coisa assim difícil de fazer. Então, é uma coisa simples, uma técnica simples que se você aplicar, principalmente com amanhã, que é sábado e domingo, vai ajudar muito, porque são 2 dias que a gente tem aí refeições diferentes, né? Costuma ter refeições mais calóricas e tal. Inclusive, gente, pratica isso também no doce, né? Quantas vezes a gente come um doce e a hora que a gente assusta já acabou aquele doce e a gente nem sentiu o prazer, nem sentiu o gosto dele direito, né? Ou às vezes a gente fica com o pensamento, ai, não tava tão bom assim não. Ah, eu acho que tá me faltando alguma coisa, não era isso aí que eu queria ainda? Na verdade, é porque você comeu descontrolado. Pôs na boca e ó, comeu e pronto, acabou, né? Então, não é isso que pode ter na alimentação. Tem que trabalhar isso aí. Então, se você tá com essa dificuldade de ter, né, observar esses sinais de fome e saciedade, faça essa parte prática, né, que eu expliquei aqui e vai acompanhando também os vídeos aqui que eu vou dando dicas de alimentos para destravar o metabolismo. Igual ontem eu falei sobre o sono, teve um dia que eu falei sobre o intestino. Amanhã eu vou trazer outro assunto top aqui pra gente também. Então, colocando isso em prática, automaticamente você vai melhorando aos pouquinhos e a hora que você assustar, você já tá tendo um super resultado aí, tá? E às vezes é o simples, né? O quanto mais simples às vezes é o que a gente precisa realmente para botar esse metabolismo para funcionar aí e conseguir ter queima de gordura e ter resultados satisfatórios nesse processo, tá bom? Bom, gente, hoje é o que? Sextou bebê, então não vou prolongar demais esse vídeo. Então, essas diquinhas que a gente tem que ter, esses controles aí que são importantes para a gente poder conseguir ter esse processo de perda de peso de uma forma leve, prazerosa, né? E conseguir eliminar essa gordurinha e secar aí de vez, tá bom? Então, um grande beijo, até amanhã. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui depois também, assim que eu deixar salva essa live. E até mais. Beijos!